Fala pessoal, tudo bom? Quero mostrar para vocês hoje as configurações de endereçamento de um CLP, tá? O que é isso daqui e por que isso é importante para cada CLP que tem no mercado, tá? Vamos ver aqui rapidinho, coisa rápida só para vocês terem ideia disso. Bom, as perguntas e questões que vocês vão conseguir responder no término dessa aula. Primeiro, as nomenclaturas de entrada e saídas. Nós vimos lá na aula de entrada as nomenclaturas de entrada, na aula de saída as nomenclaturas de saída, mas agora eu vou dar uma enxugada e uma resumida para vocês, mostrar uns outros tipos, tá? Como que é a configuração de endereçamento por posicionamento, tá? Então isso aqui é um tipo. Outro tipo, o que é a configuração do endereçamento por straps, e o outro, o que é a configuração de endereçamento pelo software. Como que é feito isso e qual CLP que utiliza isso, os exemplos. Tá bom? Vamos lá. Nomenclatura de entrada e saídas. Então, esse exemplo aqui que a gente tem é do Micrologix, tá? Da Allen Bradley, que é a mesma família que esse cara aqui. Tá? Eles são diferentes visualmente, só que a filosofia de endereçamento é a mesma. Tá? Como que funciona? Bom, entradas a gente viu que pode ser chamados com a letra I, tá? I de input. Então, se você olhar a régua de entrada da parte superior do nosso CLP, ele tem aqui as letras I, I0, I1, I2, I3, tá? Então, I de input. E as saídas desse CLP é representado com a letra O de output, beleza? Então, nesse CLP eu tenho I e O. Eu tenho outro CLP aqui, que é o clique, tá? Esse, de novo, só falando para vocês, é o que nós vamos aprender no nosso software de programação, do CLP clique, tá? Nesse CLP, ele utiliza, então, ó, I de entrada, então I1, I2, I3, I4, I5, e assim por diante, tá? E para a saída, ele utiliza a letra Q. Beleza? Então, ó, olhando visualmente as saídas, a gente sabe que é a saída relé, porque está simbolizando um contato seco. Então, esse aqui, diferente do outro, que era I e O, esse daqui é I e Q. Tá? Mudou o fabricante, pode mudar o tipo de nomenclatura. Tá? Então, esse daqui é um exemplo também. O próximo, FATEC, da Autos. Tá? Ele utiliza como entrada a letra X. Então, X0, X1, X2. Viu? X é entrada. Nunca X vai ser saída. Tá? X sempre é entrada. E, para saída, utiliza a letra Y para saída. Tá? Y0, Y1. Tá? Aqui nos exemplos a gente consegue verificar os comuns das saídas. Legal? Então, X e Y para esse CLP da FATEC. Então, aqui, ó, alguns fabricantes de CLP e as suas nomenclaturas, tá? Só para vocês terem na cabeça. Então, Rockwell, a gente viu que a entrada é I e saída é O, tá? Repara que para eu definir e digitar na minha programação a entrada, nesse CLP eu tenho que escrever I2.0/0. Na minha saída, O2.0/0. Tá? Nós vamos ver o porquê disso já já. Itachi H. Então, essa Itachi aqui ela é japonesa. Tá? As entradas X e 3 números. X000. Saída Y000. Tá? É a nomenclatura, a filosofia de endereçamento desse fabricante. Tá? Itachi japonesa, até uma curiosidade, né? Na época que lançaram o PlayStation 1, lá para 97, 96, eles pararam de fabricar um pouco esse CLP da Itachi, tá? Porque a memória que utilizava no CLP, o processador, perdão, que utilizava no CLP da Itachi, é a mesma que utilizava no PlayStation 1. Então, assim, eles deram prioridade para o PlayStation, que era uma coisa que estava bombando, né, e deram uma diminuída na fabricação dos CLPs. Né? Até uma coisa bem engraçada. A Siemens, tá? O CLP da Siemens. Nós temos dois tipos. Nós temos o inglês e o alemão.
tá? Na filosofia inglesa não, na filosofia em inglês, a nossa entrada é I0.0. Então, repara, os pontos, 2 pontos e barra, muda muito de uma marca para outra, de um fabricante. Então, I0.0 para a entrada e Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q1.0, né, para saída desse meu CLP. Só que nem eu falei, a Siemens tem em alemão também, tá? Alemão, as entradas nele é E0.0, E0.1, E de Eingang, né? Acho que quem sabe alemão aí sabe que é entrada, né? E para saída, eles utilizam como A. Então, A0.0 e assim por diante, tá? Então, Siemens alemão, E e A. Mitsubishi. Mitsubishi, que é o que nós temos lá no nosso laboratório, tá? Que é esse cara aqui. As entradas é considerado como X. Então, X0, X1, X2, assim por diante, tá? E saída Y. Autos. Também é uma marca de CLP. Essa Autos aqui ela é brasileira, tá? Então, ele utiliza E de entrada e S de saída, tá? E a VEG, que nem nós vimos lá atrás, tá? Utiliza I para entrada, I0, e Q para saída, tá? Então, repara, ó, não só as letras de entrada e saídas, né, que é importante para cada tipo de CLP, mas a filosofia de nomenclatura mesmo, né? Então, utilizar 2 pontos, não utiliza ponto, tem 3 números, né? Então cada CLP é diferente um do outro, mas o que tem em comum é que tem endereço de entrada e só entrada e endereço de saída, tá? Isso daqui no manual, no help, na internet, vocês conseguem saber qual que é a filosofia do CLP que vocês estão trabalhando, tá bom? Ou programando no caso, tá? Então aqui só alguns exemplos da nomenclatura desses fabricantes. Agora, sisteminha de endereçamento, tá? Que nem eu falei para vocês, existem 3 formas de se atribuir a um CLP o seu endereço: posicionamento, fechamento de straps, que seria o nosso deep switch, ou por software, tá? O nosso sistema por posicionamento, tá? O CLP existe 2 tipos e modelos de construção do CLP. Esse daqui, que é um bloco, o que tem aqui entrada, saída e pronto, tá? Ou então eu tenho o que é conhecido como rack e placas de entradas e saídas, tá? Então, esse cara aqui, por exemplo, é um CLP, já é um pouquinho de grande porte, tá? E em cada placa, né, eu tenho o rack, tá? E eu tenho as placas. Então, em cada posição aqui, eu consigo encaixar uma placa diferente, tá? Então, eu consigo montar o CLP do jeito que eu quero. Então, eu preciso de 5 placas de entrada e 3 de saídas. Só ir lá e comprar. Eu preciso de uma placa de entrada analógica. Vai lá, compra e encaixa, tá? Então, é um outro tipo de CLP, de construção, tá? Então, o endereçamento desse cara, como que funcionaria? Então, assim, o rack é o CLP todo, tá? O rack é o que vai encaixar as placas. Então, nesse exemplo, ele é o rack número 1. Eu posso ter vários tipos de rack ligado em rede. Então, esse aqui vai ser o nosso rack 1. Aqui, por exemplo, que nem eu estava falando para vocês, eu tenho a minha CPU, tá? Meu slot, o que ele chama de slot, essas gavetas, tá? Então, slot 0, slot 1, slot 2, 3 e assim por diante, tá? Então, eu tenho aqui de 0 a 11 slots, beleza? Digamos aqui que eu tenho um cartão de entrada no meu slot 6. Eu quero saber o endereço de um parafuso específico, tá? Então, beleza. Como que eu vou montar esse endereçamento? Primeiro, eu preciso saber qual que é o tipo desse cartão, se é entrada ou saída, tá? No nosso caso aqui, é uma entrada. Então, a primeira letra do meu endereçamento, da Hitachi,
vai ser X. Tá? A filosofia da Hitachi, lembra naquela tabela, é X ou Y. Tá? Como é a entrada que a gente está buscando esse endereçamento, vai ser X. Beleza? Qual que é o próximo componente do endereçamento? Qual que é o rack que ele está trabalhando? Tá? O nosso rack é o rack número 1. Então, o nosso endereço, por enquanto, está X1. Beleza? Depois, qual que é o slot que está a minha placa? Nosso slot aqui, qual que é? É o 6, é o sexto. Então, depois do 1, eu vou colocar o número 6. Tá? Então, por enquanto, eu tenho X16. E por último, eu preciso saber qual que é o parafuso que eu estou ligando. Porque aqui eu tenho 16 parafusos, por exemplo. Então, essa minha entrada, qual parafuso que é? Então, aqui no nosso exemplo, digamos que é o parafuso número 2. Tá? Então, pronto. Esse cara aqui é o endereço X162 no meu programa. Tá? Rack 1, slot 6, entrada 2. Beleza? Então, quando eu programar ele lá e esperar o contato da minha entrada, vai ser desse parafuso mecanicamente, fisicamente, que eu preciso entrar atenção nele. Beleza? X162. Então, por posicionamento. Se eu tiro essa placa daqui e ponho na 9, que está sobrando, por exemplo, o que vai acontecer? Muda toda a filosofia. Vai ficar 192. Beleza? Fechamento de straps ou deep switch. Tá? A placa pode receber qualquer endereço, independente do slot ou do rack. Tá? Isso daqui, por exemplo, no CLP da Atos, tá? Eu tenho placas também, eu tenho slot e racks. Tá? Quando eu tiro essa placa, eu tenho um fechamento para fazer com jumper, que nem está aqui na foto. Ó. Tá? Então, de acordo com o que eu fechar aqui, eu tenho o endereçamento dessa placa. Então, por exemplo, se eu colocar no B, aí precisa ver no catálogo, né, no manual do CLP. Tá? Mas aí eu vejo qual que é o fechamento específico do A até o H, para que essa placa fique determinado endereço. Ah, digamos que no A é do endereço de 0 a 10. Pronto. Se eu mudar o slot, sempre aquele endereço vai ser de 0 a 10. Tá? Não muda que nem o anterior lá, que depende do posicionamento. Não. Aqui é pelo DIP. Tá bom? É difícil encontrar CLP que seja dessa maneira. Tá? A maioria é por posicionamento. E eu tenho a terceira aqui, que é por software. Tá? Que decide o endereço da placa através do software de programação. Tá? Então, o CLP comum está lá as entradas e na programação que eu vou definir qual que é o endereço. Ainda falando do Atos. Tá? Então, no Atos, eu abro o programa dele, ele aparece aqui a cara do meu CLP e uma biblioteca de vários tipos de cartões de entrada, saída, CPU, fonte e assim por diante. E eu vou colocando, então aqui ó, a posição é A1. A1, o que eu coloco no meu A1? Bom, eu quero colocar uma CPU, tá? Então eu ponho aqui, CPU. Só que essa CPU ele já vem com 8 entradas e 8 saídas, beleza? Essas 8 entradas e 8 saídas, eu escolho o meu mapeamento. Então as entradas vai ser o endereço 100 e as saídas 180. Então, se eu tenho 8 entradas, vai ser 100, 101, 102, 103, 4, 5, 6, 107. Entendeu? Então, por software, eu estou fazendo esse endereçamento. Então, ó, o próximo A2, eu estou falando que eu tenho um módulo de expansão com 16 entradas. Então, aqui, ó, minha entrada aqui vai começar do 110. Esse CLP é um pouquinho chato, porque o Atos ele não mostra como X e Y. Como sou eu que estou escolhendo, ele mostra só pelo número. Então, se eu colocar um contato aberto com o endereço 110, ele vai saber, ó, 110 aqui é a minha primeira entrada desse cartão aqui que está no slot A2. Beleza? E assim por diante. Como no exemplo passado eu peguei o Deep Switch, esse CLP ele usa as duas formas de endereçamento, tanto o software quanto o DIP. Por quê? Fala aqui, ó, módulo de expansão 16 entradas. Ele fala para colocar o jumper ST1 na posição B. Então, ó, esse jumper aqui, ele vai para o B. Entendeu?
Então, independente de onde eu colocar ele no meu slot, ele vai funcionar porque ele é o B. E o endereçamento fui eu que defini. Olha lá, a partir do 110. O próximo, a partir de 120. O próximo, 8 saídas. A partir de 190. Aqui, mais 8 saídas. 1 a 0. Tá? Esse cara aqui é em hexadecimal. Então, tem essa filosofia também da parte de base numérica. Tá? E por último aqui eu coloquei minha fonte de alimentação. Quando eu monto um CLP desse, eu costumo dividir. Tá? Então eu ponho a CPU num canto e a fonte no outro canto. Beleza? Quando é um CLP muito grande, a fonte normalmente tem que ficar no meio dele. Tá? Que é para ele conseguir mandar atenção para as duas pontas sem perder muita tensão, né? Muita corrente também. Beleza? Então, foi rapidinho essa aula aqui, tá? Coisas bem simples de passar para vocês, beleza? Então, vimos a nomenclatura de entrada e saída, vai variar muito de fabricante para fabricante, beleza? Vimos a configuração por posicionamento, aonde a posição do slot no rack vai definir, beleza? Então, tá ok. A configuração por straps e a configuração pelo software. Beleza? Mais uma aula concluída. Tranquilo. Tem uns exercicinhos aí para vocês fazerem, como de praxe, tá? Umas alternativas, só para ver se a matéria conseguiu ficar aí na cabeça. Beleza? E então até a próxima aula. Vamos lá. Abraço.